Tudo bem, paz, tudo jóia? Tá me ouvindo bem aí? Perfeitamente. Você me ouve bem? Ok, ouvindo, ótimo, E como que tá o maravilha. clima aí na sua cidade? Tá muito calor aqui, muito calor. Tá Meu quente. Deus, Tá quente. tá quente demais Viu? aqui. Vamos na formalidade mesmo, né? Pode me chamar de Júnior, posso te chamar de Opa, Vag, beleza? oh. Com Que bom que certeza. você aceitou esse convite, Vag. É, nós Oh, tamo estávamos junto. nós estávamos já até agendados para você vir no primeiro semestre, mas depois de tudo que aconteceu, né? O mundo virou de ponta cabeça. Virou. E aí Cascavel foi uma das primeiras cidades que começou a epidemia assim forte no Paraná, né? Sim, Cascavel foi bem forte, né? Curitiba, Cascavel, né? E ainda, né? Ainda continua. É, o negócio está complicado aí, né? Ah, Eu tá quero, complicado. eu quero orar para a gente começar esse tempo. E você que nos assiste, queridos, vocês que nos assistem, aproveite para compartilhar esse vídeo. O Wagner daqui a pouco vai contar um pouquinho da história dele, como ele conheceu a Jesus, o que Jesus fez na vida dele. Então, compartilhe esse vídeo para que a gente alcance o máximo número de pessoas. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estar junto com o nosso irmão na fé, um querido irmão que Deus tem usado na sua obra, lá em Rolândia, agora em Cascavel. Senhor, que o Senhor abençoe ainda mais a vida dele, abençoe a vida das pessoas que estão assistindo, que porventura vão assistir mais à frente, mais tarde, ou aquelas que estão para entrar ainda para assistir. Abençoa todo esse tempo, esse momento que vamos conversar, que seja um tempo agradável na sua presença e junto aos irmãos que nos acompanham, em nome de Jesus. Abençoa esse tempo, que seja um tempo precioso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Ô, Deus. Wagner, Amém. é, Amém. eu me lembro que eu te conheci, acho que foi em Rolândia, quando você era ministro de louvor lá, né? Coordenava os jovens lá, né? Você não era pastor ainda ordenado. Para a igreja você era pastor Sim. local, mas você não era um pastor, vamos dizer, ordenado da IPI. E desde quando eu te conheci, eu louvo a Deus porque você sempre foi muito solícito, uma pessoa muito amigável, uma pessoa realmente que não media esforço para nos atender, sempre muito carismático, hospitaleiro, né? Você, sua esposa, e admiro muito também a capacidade que você tem de tocar, de cantar, de compor, né? Desde aquela época. Me lembro que eu ouvi também aquela gravação que você fez do louvor lá na igreja em Rolândia e as suas pregações também, seu ministério junto aos jovens. E aquilo me edificou muito. Você esteve conosco aqui em Mandaguari, acho que 2 ou 3 vezes, se não me falha a memória. Isso. E agora iria para Jandaia, mas Deus sabe o que acontece. Eu estou conversando com a Cláudia esses dias nós estamos para combinar aí um congresso de jovens. E gostaríamos que você estivesse conosco, seja um dos preletores, mas vamos nos organizar para Opa. isso. Sim, sim. Glória a Deus. Que bênção, né? Que bênção estar junto aí com você, Júnior, né? E a pastora Cláudia também. É uma família linda, querida, né? E a gente, né, já há algum tempo, anos, né? Estamos aí caminhando, né, juntos à medida do possível. Né, e tem sido muito bom, né, poder trocar, crescer juntos, né, e estamos aí, né, agora estou em Cascavel, agora não, faz 3 anos já em Cascavel, mais de 3 anos, né, 3 anos e meio aqui em Cascavel, e tem sido bom demais, Glória a tem sido Deus. maravilhoso, maravilhoso, Na hora que glória a nós Deus. iniciamos a live, eu falei assim: há tempo para todas as coisas, né? Tinha o seu tempo lá em Rolândia, e Deus falou: não, chegou o seu tempo de Cascavel, e agora Deus está usando a sua vida lá. Deus tinha um propósito também na questão da ordenação na sua vida. Mas antes da gente chegar nesse É, ponto, Wagner, eu queria que você contasse quem é o Wagner, como ele conheceu Jesus, como é a sua história de vida antes de Jesus, quem você era antes e como foi essa caminhada. De aham, repente contar experiências dessa sua caminhada aí. Vamos lá, fique à sim, vontade. ok. Eu não vim de um lar cristão, né, evangélico, né, e sim da tradição católica, misturado com budismo e com um monte de coisa aí, né. Um Então a minha família sincretismo. não é um secretismo. A minha família não foi uma família que esteve sempre, né, nos caminhos do Senhor, né. Então a gente passou por esse processo de conversão. Foi muito interessante. Eu tenho 2 irmãos, né, um irmão mais velho e uma irmã mais nova, né? E foi através do meu irmão mais velho
que ele foi o primeiro a ter um contato com o evangelho, né, genuíno, assim. Ele entrou no colegial, né, no ensino médio, e lá no ensino médio, estudando em Londrina, né, então como a gente morava em Rolândia, eu sou natural de Rolândia, a gente estuda em Londrina, né? Sim. A gente faz pelo menos o ensino médio e faculdade em Londrina, né, que tem mais. E então o meu irmão teve um contato com o evangelho, né, através de amigos ali, começou a virar esse negócio de crente, e isso foi uma quebra muito grande na nossa família. A gente teve muito preconceito, né, com esse negócio de crente, né? O cara virou crente, agora vai andar com a Bíblia debaixo do braço, tudo mais, né? Eu Então crente, a meu Bíblia é irmão ele desodorante, foi né? É verdade. E aí, assim, eu ainda, né, continuei longe, né, do Senhor. Meu irmão foi estudar em São Paulo e ali ele realmente se firmou em Jesus. Ele realmente mergulhou, né? Ele chegou a morar praticamente na igreja, né, no fundo da igreja, onde ele congregava junto com os missionários. Ele morava lá. Ele era estudante, mas morava lá porque ele servia muito. E nas vindas dele de férias, né, férias de fim de ano, começo de ano, ele semeava, né, e eu vejo isso, eu vejo que a importância de você semear, né, muitas vezes a gente quer ter o resultado imediato, somos imediatistas, mas a semeadura, tem que ser longânima, tem que ser processual, e o meu irmão, ele fez isso. Como ele só vinha de fim de ano, começo de ano, né, passar férias letivas ali, então era nesse tempo que ele tentava falar de Jesus e a gente ignorava e a gente tentava mudar de assunto, mas a semente, quando ela é lançada, ela produz, né? A Sim. semente do reino de Deus produz e não tem jeito. Não tem jeito, a gente pode resistir e que uma hora pega, né? Uma hora pega. E aí a minha mãe, ela se abriu ao evangelho, minha irmã, ainda adolescente, tiveram uma experiência com Deus, caminharam um pouco, né, na igreja, na IPI, inclusive, e eu não, eu estava no mundão. Eu, desde os 12 anos de idade, eu comecei a tocar na noite, né? Então, fui muito precoce, né? Como eu fui músico, eu comecei com a música desde criança, né, 7 anos de idade, então com 12 anos, meu amigo, eu estava já nas noites aí, eu já participava, eu já tinha uma banda, participava de várias coisas, já fui músico freelance, assim, de tocar com duplas sertanejas e com tudo que chamava De carnaval e tudo. tudo mais, eles me contactavam, né, para que eu compusesse aí o time, e eu estava lá na noite, estava em tudo quanto é lugar, né, então eu sempre tive a música como algo muito bom para mim, né, e mal sabia eu que Deus tinha um propósito, tem um propósito, né, nisso, né, na minha vida. Então, eu fui semeando a palavra, e numa dessas, o meu irmão, ele, na verdade, antes disso, né, eu fui fazer vestibular em Curitiba em 2017, finalzinho de 2000, desculpa, 2017 não, tô louco, 2000, 1997. Só um pouquinho de tempo. Errei 20 anos. Mas em 1997 eu tinha 17 anos, né? E eu fui fazer vestibular. E o meu irmão, ele havia semeado. Olha a estratégia dele. Como eu era músico e ele tocava também. E eu tinha muita facilidade na época de cifrar as músicas, né? Então, você que também é músico, você sabe que nessa época não tinha internet, Sim, não tirava de tinha ouvido. cifra club, não tinha nada. Era de ouvido ou você tinha que ir na banca para Isso. comprar a revistinha. Mas não tinha a revistinha gospel também. Então, assim, para você ter acesso a uma cifra de música de louvor, era alguém que tinha que cifrar. Verdade. E eu era a pessoa que sabia cifrar, ouvia tudo, sabia cifrar. Então, meu irmão, ele me subornava, ele me comprava, né? Tipo assim, eu te dou um sorvete, eu te dou a sobremesa se você tirar 10 músicas para mim. E eu falava, vou tirar essas 10 músicas ali. Ele já escrevia tudo, eu soltava o play ali, já cifrava ali, já comia a sobremesa, né? E isso também foi algo que fisgou meu coração, por quê? Porque eu gravei isso na minha mente, né?
Tanto é que quando eu me converti eu já sabia todas as músicas que tinha que tocar, né? Mas na verdade era uma estratégia e Deus usou, né, o irmão dessa forma. Mas quando eu estava lá em Curitiba, eu fui sozinho para Curitiba, fui fazer o vestibular e fiz o vestibular de manhã e à tarde, à noite eu tinha que ficar lá no hotel. Comecei a passear pelas ruas de Curitiba. Então eu comecei a ouvir um ensaio numa igreja ali e era um ensaio das músicas que eu conhecia, das músicas que eu tinha tirado pro meu irmão. E eu fiquei ouvindo, falei, uau, deixa eu ouvir esse negócio. Tudo que é música pro músico, ele é interessante, né? Sim. E eu, né, poxa, que legal. Daí à noite, né, fui comer um lanche, saí, tava tendo culto no meio da semana, e um diácono lá que estava cuidando do estacionamento, eu lembro até o nome dele, chamava Camilo. Ele, olha a memória, hein? Uns Ó, 30 anos atrás, Camilo abriu a Bíblia e começou a falar de Jesus para mim, né? E eu entrei nessa igreja e lá eu entreguei minha vida para Jesus, 1997, finalzinho. Aconteceu um negócio muito estranho, né? Que a gente sabe o que é o Espírito sim. Santo, que começou uma vontade de chorar e rir ao mesmo tempo, tipo, chorri. Chorria, chorar e rir ao mesmo tempo, com aquela alegria forte, chorando de alegria, Olha né? que lindo. E acabou aquele culto, eu saí correndo pelas ruas de Curitiba, sozinho, saí correndo, era alegria tanto que eu saí correndo, tipo aquele filme Forrest Gump, Sim, que o Tom Hanks sai correndo sem rumo nenhum. Eu saí correndo pelas ruas de Curitiba, chorando e rindo, porque algo estava acontecendo dentro de mim naquele que momento. Foi a glória a Deus. minha primeira experiência sobrenatural com Deus, né? Até o momento que eu tive fome, parei, comi e voltei para o hotel. Mas esse foi em 97. Mas voltando para a Rolândia, ainda não tinha nada que me colocasse no eixo, né, da caminhada com Deus, porque todos os meus amigos não eram evangélicos, né? Tinha uma namorada também que não era evangélica, ou seja, nada, o meu ciclo de amizade, por isso que também o segundo ponto, né, que nós temos que dar muito valor é nos relacionamentos, né? Verdade. Porque as pessoas permanecem, as pessoas conhecem a Deus pela semeadura da palavra, né, que nós fazemos, mas elas só permanecem em Deus quando a gente gera relacionamento em Cristo. Verdade. Né? Então a pessoa pode até conhecer Jesus, como eu conheci Jesus, tive uma experiência com Deus, mas eu não permaneci porque não tinha relacionamento que pudesse me plantar, me colocar ali e me firmar. Mas tempos depois, daí o meu irmão voltou de férias mais uma vez, ele falou assim, vamos numa igreja ali, né? Vamos. Aí eu fui. Aí eu fui. Escondi de todo mundo, né? Porque tinha vergonha de ir numa igreja evangélica, né? Porque aí eu fui e foi. Ele falou assim: vou te levar numa igreja que a parte da música é bem legal, porque você é músico. Aí me levou numa tal de IPI, né? Olha só. Aí eu me lembro do dia que eu entrei, eu me lembro das 3 primeiras pessoas que me cumprimentaram. Eu me lembro do primeiro salmo que foi lido, o pastor Adilson leu o salmo, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eu lembro da primeira música que foi cantada, que é uma do Marcos Witt, que como que é? Estamos reunidos nesse dia para dar-lhe honra. Então eu lembro da primeira música, eu lembro de tudo, né? Porque foi marcante, cara, foi muito bom. E a partir dali foi uma luta, né? Porque eu tinha todos os meus amigos. Meu irmão não estava comigo, meu irmão tinha que voltar para São Paulo. Mas daí foi o momento onde eu tive que abrir mão de tudo, né? E eu não tinha nenhum amigo. Opa, desculpa. Eu não tinha nenhum amigo na IPI, não tinha nenhum conhecido, e eu comecei a ir escondido. E lá atrás, no fundo, a igreja já era grande até, né? Uma igreja eu acho que tinha uns 600 membros já naquela época, 500, né? Então, eu ia lá meio que 007, escondido, mas eu ficava lá no fundo, adorando, chorando, né? Era aquela época que saiu a música Rompendo em Fé, Sim, sim. minha vida se revestirá, né? 1999, na verdade, porque em 98 eu fui para Curitiba, mas eu voltei, em 99 eu estava lá, e ali eu conheci Jesus, né? Me firmei em Jesus. E olha só como Deus é bom. Deus é bom. Eu comecei aí,
né? E eu vi as pessoas no grupo de louvor ali, tal. Tinha uma moça que tocava violão lá, que era a Luciane. Ela era comissária de bordo da TAM, né? E estava lá. E um dia eu estava lá em casa, de repente ela vai lá em casa, na casa dos meus pais, bate palma e fala: eu quero falar com o Wagner, né? Sou eu, Wagner. Olha, eu compus música e eu fui atrás dos músicos aqui em Rolândia e eles me indicaram você. É você que vai fazer os arranjos das minhas músicas. E eu falei, ela falou, eu sou da Igreja Presbiteriana Independente. Eu falei, eu estou indo da Igreja Presbiteriana Independente. Então ali foi o ponto de conexão onde eu fui envolvido por relacionamento, né? Então o quão importante é você ter relacionamento, você gerar relacionamento com a pessoa nova na fé, né? Porque é assim que ela vai permanecer. Ela pode ter Verdade. experiência com Deus, pode chorar na presença de Deus, pode estar recebendo o milagre de Deus, mas a permanência na caminhada diária vem através de relacionamento, né? Verdade. E foi assim que eu me firmei no Senhor, né? Cresci do zero, não sabia o que era Antigo Testamento, Novo Testamento. Fui na primeira vigília da igreja, que era na chácara de um presbítero lá, e passamos, né? Era uma vigília que pegava tipo das 10 da noite às 6 da manhã, né? Achei loucura isso daí, mas fui e o que é isso? E fui lá, ali, né? Assim, pude ver, né? O que é oração, e a primeira vez que eu encontrei a Grazi lá. Olha só. Então, a Vou abrir uma Grazi aspas aqui, estava ó, lá. Vag. Eu conheci a Cláudia numa reunião de oração também. Aí, ó, é o melhor lugar. Quer Não é procurar na uma pessoa de balada, Deus para não sua é vida? Vai numa reunião de oração. na reunião de oração. E se você, mulher, quer ver um homem fiel, encontre o seu marido na fila do dízimo. Se ele é fiel a Deus, ele vai ser fiel a você. Mas é isso aí. Então eu comecei a crescer assim no Senhor. Eu fui muito radical, muito firme, assim, na minha entrega. Então, em um ano de caminhada com Deus, eu já estava liderando, né? Eu Olha que estava lindo. trabalhando com liderança, com pessoas, né? Células. As células, eu sou líder de célula até hoje, né? Eu não sei se vocês aí trabalham Estamos com pequenos começando. grupos, Isso, pequenos estão grupos. começando, mas os pequenos grupos, para mim, foram fundamentais lá em Rolândia, e aqui está sendo, né, mas vai fazer quase 20 anos que eu estou caminhando com Jesus e quase 20 anos liderando célula, né? Porque na célula eu comecei a ministrar louvor, não sabia ministrar louvor. Eu era músico, mas não sabia nem cantar, Você não só sabia nem tocava. como que comunica, né? Eu tocava, eu era, né, músico de tocar. E ali fui capacitado por Deus, fui tratado por Deus, né? Então quem olha fala assim, nossa, nasceu pronto, não nasceu pronto, não, né? Tive que ralar, tive que receber os não, tive que Passar vergonha. gaguejar, tive que passar vergonha, tive que errar, né? Várias vezes. Já levou Também na choque no questão da microfone também ou não? administração, choque no microfone. Já errei a música, errei toda a letra. Também. Enfim, tudo foi um processo de crescimento, pregação, né? Comecei a ministrar na célula, e na célula você vai errando, você vai falando o versículo errado, você vai e vai crescendo, né? Então, Sim. tudo tem um começo, né? A gente tem que sonhar grande, mas a gente tem que começar pequeno, né? E hoje em dia, por causa da internet, muitas pessoas estão pulando essa etapa de começar pequeno, de começar servindo. Então, como eu só passei no vestibular, quando eu voltei para a Rolândia, passei no vestibular em Londrina, na UEL, em design gráfico. Durante esse tempo eu dei aula de violão para ganhar uns troquinhos, mas eu não trabalhei. Então eu tinha parte livre, e essa parte livre eu ia lá limpar cabo na igreja, Olha só. né? Eu ia lá enrolar o cabo e orar, né? E orava, enrolava o cabo e enrolava a oração e eu orava o cabo, né? Enfim, e tive todo esse processo, tudo até que fui crescendo. Ô, Vag, A gente foi integral para a obra de Deus.
Tá falhando aqui. Voltou, pode falar. Ah, ok. Eu estava pensando que você estava me falando, né? É importante a gente valorizar, nessa sua caminhada, e na minha também foi bem semelhante, as pessoas que passaram vergonha por causa da gente, né? Que correram risco de nos colocar à frente, nos dar uma oportunidade de tocar, de cantar na igreja, né? Eu começando Aham. também, eu louvo a Deus pela vida das pessoas, homens e mulheres de Deus, nessa caminhada, que você disse que são os relacionamentos, que nos deram oportunidade de crescimento, oportunidade de tocar nas células, no seu caso, na igreja, de falar, de orar, né? De às vezes começar com poderando Deus e saboroso Pai, né? Mas é assim que se começa, né? Pode continuar. Maravilha, é isso mesmo, né? E os pequenos começos, né? Os processos da nossa vida, né? Sou uma pessoa que valorizei o meu processo, né? Errei, falhei, mas assim fui tratado nesse processo, né? Então fiquei aí desde 1999 lá na IPI de Rolândia, né? A minha casa ali, né? Onde nasci, onde eu cresci, onde eu fiz bagunça, onde a polícia foi lá por causa da minha banda de rock gospel, né, da igreja, onde eu tive que ir perante o promotor porque o trabalho de adolescentes incomodou toda a vizinhança, né? Enfim, passei por tudo, né? Trabalhando com adolescentes, criamos um ministério de adolescentes que o mesmo template, o mesmo formato vem sido trabalhado até hoje, né? Que é o Locomotivo. Sim. Trabalhamos com a Rede Fusão, que é os jovens, né? E louvor, enfim, tudo isso. E assim, a gente entendeu no Senhor o fechamento de um ciclo, né? A conclusão de um ciclo, né? Ou seja, é muito importante a gente entender tudo isso, né? Entender o que Deus tem preparado, para onde Deus quer nos levar, né? Quando, porque a IP de Rolândia é uma igreja maravilhosa, a IP de Rolândia ela é uma igreja muito abençoada em todos os sentidos, né? Tanto de liderança, pessoas. Eu me lembro que chegou uma época que no Ministério de Louvor eu tinha o desafio de escalar 10 Uau. bateristas. Então, assim, era um bom problema, né? Você ter bateristas saindo pela culatra. Alguns deles se tornaram ministros de louvor, porque eu falei, cara, desiste da bateria, tem muito baterista aqui. Brincadeira. Mas, assim, em termos de recursos, de músicos, sempre a gente foi muito abundante, né? Liderança, tinha uma época que nós estávamos supervisionando até a liderança de célula, e as células crescem, e os encontros crescem, né? Graças a Deus continua, né? Os irmãos estão crescendo, muitos que caminharam comigo que eram adolescentes, hoje são líderes, né? Líderes da igreja, são alguns pastores, né? Enfim, é uma igreja que deu muito fruto, né? Que dá muito fruto e sempre vai dar muito fruto, né? Amém. É um favor de Deus muito grande. E assim, a gente pensa, né? Ou as pessoas de fora devem pensar assim, ali é o melhor lugar e se o Wagner sair de lá, ele está saindo do melhor lugar, né? Mas o melhor lugar não é o lugar mais favorável. Sim. Onde Abrão e Ló têm aquela DR, aquela conversa, onde Abrão fala assim, olha, não está dando certo, nós estamos crescendo tanto, estamos crescendo tanto. Tá ouvindo aí, pastor? Tô ouvindo. Tá, é que a imagem travou, Travou. mas tudo bem, voltou. Então Abrão está crescendo tanto, Ló está crescendo tanto, né? Os seus gados, os seus servos, os seus pastores, e eles têm que tomar uma decisão, porque ia dar problema, ia dar um bom problema. E Abrão fala o seguinte: escolhe o melhor lugar para você. E Ló olhou para o lugar onde você via cachoeira, via, né, um resort ali, um monte de verde ali, e falou: não, eu vou para lá. Abraão falou assim, então eu vou para o lado contrário. E o lado contrário, né, era o pior lugar, né? Sim. É o lugar mais deserto, o lugar mais escasso. Mas por que Abraão ele toma essa decisão? Né? Porque ele sabe que o melhor lugar não é o lugar mais favorável, humanamente falando,
não são circunstâncias externas favoráveis que fazem o teu ministério, que faz o teu chamado, mas a promessa de Deus dentro de nós. Amém. Né? Então, quando, assim, só para vocês entenderem, assim, a minha transição da IPI de Rolândia para a IPI de Cascavel, a IPI de Cascavel é outro lugar fantástico, maravilhoso, eu amo estar aqui, eu estou disposto a morrer aqui, né? Mas Deus sabe, né? É Sim. Deus quem manda. Mas, assim, de uma igreja de 2.000 pessoas, eu vim para uma igreja de 200, 300 pessoas. Quando eu cheguei aqui, estava escasso de músicos. Chegou um momento aqui, num culto de domingo, em que era só eu e a Grazi no louvor. Só eu e a Grazi. Tínhamos comprado até uma bateria eletrônica, né, para melhorar o som, tal, mas não tinha baterista. Não tinha baterista, tinha bateria eletrônica, mas não tinha baterista. E, enfim, a gente viveu uma circunstância externa totalmente oposta daquilo que a gente vivia, né? Então, eu vim também para trabalhar a juventude, porque eu amo trabalhar a juventude. E quando eu cheguei aqui, né, em 2016, nós fizemos a última conferência de jovens, tínhamos 500 jovens no mesmo lugar nessa conferência. Claro que não era 500 de Rolândia, tinha gente de fora também, mas assim, uma conferência muito forte com o pastor Theo Hayashi do Dunamis, que, né, o cara é revolucionário hoje. Em 2016 nós estávamos com o preletor mais top, né, numa conferência top. Em 2016 a gente encerra 2016, vem para 2017, onde a gente não tem nada, onde assim a juventude estava assim engatinhando, né? Então, assim, mas a gente viveu uma nova experiência com o Senhor, uma nova experiência maravilhosa. Hoje, assim, a gente está vivendo uma abundância muito grande. Hoje temos um outro problema. Nós temos baterista de sobra agora, de novo. Porém, assim, a gente chegou aqui assim, para realmente plantar, para realmente começar algo, né? E graças a Deus estamos vivendo assim algo extraordinário. E eu falo para vocês, amados, não olhando humanamente falando, foi loucura sair de Rolândia, né? Olhando humanamente falando, não tinha razão de eu sair de Rolândia, né? Mas existia um propósito, né? E o propósito ele vai além das razões humanas, dos cálculos, né, das métricas humanas, né? E hoje a gente, eu penso assim, né, que se eu não tivesse saído de lá, eu não teria crescido o tanto que eu cresci durante esses 3 anos e meio. Foram os melhores 3 anos e meio da minha vida, da minha família, e não é porque aqui é melhor, ou lá é pior, ou aqui é pior e lá é melhor, mas porque a gente está no centro da vontade de Deus. Wagner, o segredo, é a chave, né? Ô Wagner, você está contando essa história aqui, eu fiquei pensando aqui, né? Deus queria tirar você da zona de conforto, tal, muito confortável lá já, né? Isso mesmo. A zona de conforto é o lugar mais gostoso e perigoso da nossa vida. Exatamente. Né? É gostoso demais. A zona de conforto é o lugar, é o melhor e o pior ao mesmo tempo. O melhor, humanamente falando, né? Deus não muda, mas Deus muda a gente. Isso. É isso mesmo. E assim, realmente, eu saí da zona de conforto. Na verdade, trabalho sempre tem, né? Ministério sempre exige bastante, mas Deus queria que eu vivesse algo totalmente novo, né? E fora da minha casa, né? É como se a sua filha casasse e morasse com vocês. Sim. Né? Eu vou casar, mas minha mãe ainda lava minha roupa, meu pai ainda faz a compra. Não. Casou, tem que se virar, tem que correr atrás, tem que pagar as contas, né? Os pais ajudam, dão auxílio. Então, assim, foi mais ou menos isso que eu vivi, sabe? Sair da minha casa, sair do meu lar, da sua parentela, onde eu amo, da minha parentela, como Abraão saiu, né? Para viver algo novo, para sentir o peso, né? De uma responsabilidade, saindo da sombra, né? De um grande ministério, de uma grande igreja. Sim. Né?
Então foi um crescimento muito, muito grande para minha vida. Foi aqui que eu me conectei a coisas maravilhosas, sabe? Foi aqui quando eu pisei os pés aqui em Cascavel, foi quando Deus falou comigo que Ele me levaria às universidades e às empresas, né? E eu tô aqui, né, de Rolândia, né, Jandaia, Rolândia, né, cidade pequena, né? Chego aqui em Cascavel, para nós é cidade grande, Sim. né? Para nós é cidade grande, aqui tem 350 mil, sei lá, né? Pra... Jandaia tem 20 mil pessoas. Quantas Isso. pessoas tem? 25 mil. 20 mil? 25 mil. Aqui tem 25 mil estudantes Uau. de universidade, né? Então, pensa, né? Como é que é o negócio aqui. Então, Deus falou comigo que me daria isso, né? Que me daria esse terreno, né? Olha, Espiritual. E eu falei, cara, mas como, né? Como que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a pregar, falando assim, Deus vai me dar as universidades, Deus vai levar a gente para as universidades, Deus vai abrir portas para as universidades. Cara, e de uma maneira sobrenatural, pessoas de universidades começaram a me chamar para ministrar. Empresas, grandes empresas aqui tem um lance chamado CIPAT, que é tipo semana, né, de segurança do trabalho, saúde emocional, e as empresas começaram a me chamar, os Correios, é gigante aqui, Correios, os supermercados, né, não sei se vocês conhecem o Super Mufato, né, Super sim. Mufato, a rede é daqui, a sede é aqui, né? Então, o pessoal começou a me chamar para poder ministrar os funcionários, né? E hoje, né, resumindo assim a questão de universidades, nós temos um trabalho com universitários, né? Aqui tem mais ou menos umas 5, 6, 7 universidades e nós temos o trabalho com quase todas elas, né? Os nossos jovens que eram tímidos, medrosos, né, no sentido de manifestar o reino de Deus, hoje são como leões nas universidades, assim, e está orando por pessoas nas universidades, está evangelizando dentro das universidades. Nós, por causa da pandemia, a gente teve que parar, mas nós estávamos fazendo cultos universitários na universidade mais difícil, no lugar mais difícil, que é a UniOeste. A UniOeste é uma universidade estadual, né? Então você fala assim, na estadual vai ser difícil, né? Fazer isso. Cara, na universidade mais difícil, onde tem um anfiteatro mais top, com som de banda já tudo instalado ali. É o lugar onde as portas se abriram, Glória a onde faz Deus. cultos universitários dentro dessas universidades. Ou seja, não existe nada que seja difícil para Deus, Não. é só a gente estar dentro do propósito do Senhor. E com isso, né, nós tivemos conexões grandiosas. Hoje eu faço parte, eu coordeno um projeto, né, na verdade existe um projeto, conhece o John Maxwell, aquele Sim. escritor, De depois, se você liderança. quiser, a gente conversa, porque eu estou conectado a esse projeto no Brasil. E esse projeto no Brasil, do John Maxwell, tem uma vertente, nós estamos criando uma vertente só para universitários Uau. e pós-universitários. Daí eu estou na coordenação disso no Brasil, né? Para você ter ideia, nós já temos a liberação, nós já temos como que a bênção de todas as universidades federais do Brasil para a implantação desse projeto, que é um projeto de treinamento transformacional que apresenta o Evangelho. Glória a Deus. Então, olha só a grandeza de tudo isso, amado. Né? A grandeza de tudo isso, né? Claro que Deus tem os seus caminhos, mas eu fico imaginando se eu ficasse na minha zona de conforto, na minha casa, no meu lugar, no lugar onde eu sei onde que está tudo, Verdade. onde eu tinha tudo, né? Então, assim, o meu sim para o passo, para o próximo passo, ele foi fundamental, sim, da Grazi, da minha família aqui. A gente está vivendo coisas extraordinárias aqui em Cascavel. Ô Wagner, eu estava pensando aqui, né, em toda a história bíblica, aliás, preguei esses dias atrás sobre isso. Deus age na vida das pessoas quando elas estão fora da zona de conforto, quando elas são desafiadas a mudanças, né? Se o Wagner tivesse continuado lá em Rolândia, não criticando isso, mas você não teria tido essas oportunidades, essas experiências, esse crescimento que Deus tem dado para você. Mas como você aceitou e atendeu a esse chamado e foi, como você disse, não tem lugar mais
Não existe lugar melhor do que para estar do que no centro da vontade de Deus. E nunca vai faltar recursos para fazer a vontade de Deus. Porque se é a vontade dele, ele vai dar provisão para tudo isso, né? Isso é verdade. E a dor e a escassez é o melhor combustível para Isso. fazer acontecer aquilo que já está dentro de nós, né? A dor e a escassez, quando você fala, ai, 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 e agora? Né? Ai, eu não posso, eu não consigo, né? É esse momento onde Deus Isso faz expandir o odre, né? A pressão interna, né? É aí que a gente precisa de fé, senão não precisa de fé. Isso é verdade. É Isso é interessante que verdade. os desafios intransponíveis, humanamente falando, são nesses momentos em que Deus age. Porque se é possível, você Isso. pode fazer, não é verdade? Eu fiquei pensando nisso Uhum. também, o quanto Deus, na minha vida, na minha história de ministério também, nos tirou lá da zona de conforto, de perto dos nossos pais, e cada dia está levando para mais longe. Mas se a gente está no centro da vontade dele, eu tenho experimentado várias situações, eu creio que É. você também poderia contar isso, de oportunidades que Deus proveu, que Deus abriu as portas, coisas que a gente nem imaginava que Deus fez, Sim. colocou pessoas na nossa vida, na nossa história, e sempre através de relacionamentos. Como Deus é grande, Deus é Deus maravilhoso, é né? grande, Você né? que nos assiste aí, queridos, é, essa é um pouco, nós estamos compartilhando um pouco do que Deus tem feito na vida aqui, nas nossas vidas. Se a gente for contar, né, como a Bíblia diz lá em João, no Evangelho de João, se fosse escrever tudo de que Jesus fez naquela história lá, não caberia em todos os livros, né? Imagina a vida nossa aqui. Não cabe Deus na é, live. O nosso não cabe na live. exatamente, não caberia numa live. Ah, que benção, maravilha. Ô Maravilha. Wagner, E assim, oi, pode falar. não, eu quis dizer assim que a pandemia, né, também foi uma dor, mas uma dor que gerou crescimento para a igreja, Sim, né? Uma dor que gerou crescimento, foi um abalo que abalou as coisas abaláveis, mas que também mostrou aquilo que é inabalável dentro de nós e na igreja, né, na nossa comunidade, né? Então, assim, toda dor, todo incômodo, ele vai sempre gerar o crescimento, né? sim, Eu penso assim, né, que existe a zona de conforto, né? Mas se você der um passo, você entra para uma zona de conflito interno, onde você fala, ai, 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 eu não posso, não dá. E nessa zona de conflito você vai pensar assim, eu quero voltar para o meu sofá, quero voltar para minha, né? E é interessante que é o seguinte, né? Para alguns, para aquele que quer entrar no Ministério de Louvor, por exemplo, né? Ele entrar no Ministério de Louvor é, é, é sair da zona de conforto. Mas para muitos que estão no Ministério de Louvor, eles encontram zonas de conforto lá dentro. verdade. Não, eu só canto, só canto. Não, eu só toco aqui, né? Encontram. Então, o ser humano, ele sempre vive um desconforto, mas ele encontra um conforto no próximo nível. Então, esse é um processo que a gente tem que viver sempre. Sempre a gente vai dar um passo. Quando a coisa começar a ficar confortável, a gente tem que dar o próximo passo, Exatamente. né? Esse é o caminho, né, que a gente tem que trilhar, né, durante toda a nossa vida. Então não existe ninguém que não tenha que crescer mais, né? Verdade. Todos têm que crescer mais. Então a zona de conforto, ele depois que você dá um passo vai para a zona de conflito e na zona de conflito você fala ai ai ai, não. Depois que você dá mais um passo, né, você vence os seus conflitos internos, você vai para a zona de confronto, onde você é confrontado pelas suas limitações, né? E depois da zona de confronto, você vai para a zona de expansão, onde você expande o teu ministério. Depois disso, a sua zona de expansão, que foi o momento onde você venceu, passa a se tornar a sua zona de conforto Vira um e ciclo. você precisa crescer cada vez mais. Verdade. É interessante isto e essa cíclico, porque numa grande vitória, né, há quem diga que no momento de grande alcance de vitória é o momento mais perigoso para a gente cair. Deus nunca chamou ninguém que estivesse trabalhando para o reino dele.
Deus chamou, aliás, Deus sempre chamou gente que estava ocupada, nunca nenhum desocupado. Sim. E Deus sempre chamou pessoas para tirá-las da zona de conforto. Você pega a história de Abraão, de José, de Moisés, de Paulo, pega todos os personagens das Escrituras que Deus usou, Deus tirou da zona de conforto. O próprio Jesus, quando nasceu, né, ele não nasceu na cidade dele, né, ele nasceu em outro. É verdade. Então, e o próprio Jesus fala que o profeta, né, da sua casa, né, uma coisa assim, ele poderia ter feito muitos milagres no lugar lá. Né? Exatamente, porque Deus quer usar a gente fora. Jacó, né, Deus tirou ele lá da zona de conforto, da família dele. Quantas histórias, né? E o povo do Egito, o povo de Israel queria voltar para o Egito e comer cebola de novo, né? Então, meu irmão, minha irmã, Deus... Oi, pode falar. Eu creio que todos nós, durante essa pandemia, né, a gente foi desconfortado. Verdade. Mas eu creio que teve gente que, depois de um tempo, encontrou o seu lugar de conforto durante essa pandemia, né? Então, é algo que nós precisamos pensar muito, né? Eu não sei, tem gente esperando a pandemia passar. Verdade. Para voltar ao normal, vamos dizer assim. Para voltar ao normal. Estou aguardando, porque vai passar e tudo vai voltar ao normal. Acomodado. Eu tenho uma triste notícia. Nunca mais vai voltar ao normal. Não. Olha só que interessante. Né? Nós que somos reverendo aqui, né? A gente pensava o seguinte, né? Assim, a igreja histórica. Que negócio de fazer Santa Ceia em casa, tem que ir para a igreja. Negócio do pai, do marido ministrar Santa Ceia para a família, isso aí é heresia, isso aí, o pecado, né? Muitos pensavam nisso, né? Outra coisa, que assistir live de casa, o quê? Isso é coisa de preguiçoso, de descomprometido, né? Tem que ir para a igreja mesmo, não sei o quê. Então, assim, a gente foi desconfortado, né? Muitos de nós tivemos que nos remodelar, engolir, né? Reconhecer que a gente tinha uma mentalidade e agora nós precisamos ter outra, né? Então é interessante que nós precisamos sempre estar em constante transformação, e a igreja, durante esse tempo de pandemia, claro, teve igreja que passou por muita situação, né, desconfortável, problemas, mas independentemente do que foi passado, do que aconteceu, né, eu creio que a igreja, ela nunca mais pode se tornar a mesma. Não vai. Né? Aquilo que nós fizemos na pandemia, aquilo que nós crescemos na pandemia, teve muitas famílias. Nós fizemos um projeto aqui de culto em família. Então a gente mandava até toda a liturgia, todo o conteúdo, e falava assim: você, família, vai fazer um culto na tua casa, né? Isso nunca aconteceu, né, com as famílias. As famílias estavam acostumadas a fazer o quê? Filho, vai para a escola dominical, vai lá para o cultinho da criança, né? E eu vou para o meu culto. E a gente assiste o culto, mas agora, né, tem o pai ministrando o filho, tem o marido orando pela esposa, a esposa orando pelo marido. Cara, não tem preço, não tem preço. A pandemia melhorou a igreja, a pandemia fortaleceu a igreja. Concordo. Sabe, existe uma expressão chamada templismo. Templismo é aquele lance, né? Tudo é no templo, tudo tem que ser no templo, o templo é sagrado, tudo é no templo, cultuar a Deus, encontrar a Deus é no templo, ouvir a Deus é no templo. Isso a pandemia quebrou. Quebrou tudo, né? Isso. E a gente não pode voltar para a nossa zona de conforto. Não. A gente precisa avançar. Nós vamos voltar com os nossos cultos. Eu não sei vocês, mas aqui a gente segurou. A gente foi a última igreja aqui em Cascavel. 400 igrejas em Cascavel. A gente foi a última igreja a abrir o templo. A nossa abrimos também vai domingo ser. Passado. Nós abrimos domingo passado para o culto, e ainda totalmente limitado. Mas por que nós fizemos isso? Primeiro, nós estamos protegendo as pessoas. Né? Tiveram várias pessoas conhecidas que foram acometidas do Covid-19, né? Então, mas também porque a gente entendeu que o lance é ser igreja. Verdade. Né? Então a gente não tinha pressa, né? No sentido, nós temos saudades
da comunhão, da unidade juntos, de estar lá junto, mas a questão espiritual, de cultuar a Deus, a gente entendeu, né, a igreja que entendeu bem, por isso nós não tínhamos necessidade espiritual de estar na igreja, nós temos necessidade de comunhão, relacional, mas espiritual, a gente aprendeu muito a fazer da nossa casa a igreja. Nós tínhamos 10 turnos de oração por semana. Glória a Deus. 10 turnos. Na igreja. 10 turnos de oração. Sabe quanto que nós temos hoje? 70 turnos Glória de a Deus. oração nas casas. Por semana. 70. Então, olha só. A igreja cresceu. A igreja avançou. Glória a Deus. Né? Então nós não podemos voltar a ser. Nós não podemos voltar para a nossa zona de conforto religiosa. Precisamos avançar cada vez mais. Amém. A nossa experiência também foi bem assim, foi muito positivo esse tempo para nós. Fomos tirados da zona de conforto, os planos e projetos foram jogados no lixo, né? Que nós tínhamos planejado 30 anos da igreja em Jandaia, por exemplo, vários eventos, você seria um dos convidados, né? E nada disso aconteceu. Mas Deus, eu entendo isso. A pessoa fala, nossa, é do mal, não é do mal, não. Foi a mão de Deus agindo mesmo, para mexer em tudo aí, para tirar da zona de conforto, para uma peneira de Deus aí, para mim, para separar, que muitos agora, infelizmente, estão acomodados, mas outros se mobilizaram, né? Muitos estão com sede de Deus, estão se alimentando. Eu me lembro também que você estava falando dessa situação, eu me lembro antigamente daqueles que falavam que a televisão era do diabo, né? Hoje estão pregando na televisão. Então, Deus dá métodos, a tecnologia, Deus obrigou, vamos dizer assim, a igreja que não tinha como usar tecnologia, teve que se virar e dar um jeito de fazer isso, muitas vezes amadoramente, mas a palavra nunca se proclamou tanta palavra, nunca se teve acesso a tanta palavra. Em todos os momentos que eu acesso uma rede social, tem alguma live falando de Jesus. Então, a palavra de Deus está sendo proclamada. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que a gente, como igreja, na verdade, a humanidade avançou e a igreja ficou para trás. Sim. E com a pandemia, né, no sentido tecnologia e comunicação, e com a pandemia, Deus deu a oportunidade da igreja recuperar o tempo perdido. Isso. Recuperar a linguagem, recuperar a mentalidade, porque a gente se fechou, a gente criou a nossa bolha religiosa e o mundo foi avançando. E quando veio a pandemia, a gente precisou correr atrás, né? A gente aqui em Cascavel, um ano e pouco antes, a gente implantou a transmissão do culto online, né? Mesmo que de uma maneira bem simples, a gente implantou. Então, quando veio a pandemia, a gente só melhorou. Sim. Né? Mas a gente deu suporte para muitas igrejas, muitas IPIs no Brasil, que falavam assim, mas eu não sei nem ligar o celular, não sei nem como é que faz o negócio. Não sei, né? Então, assim, não é culpa da igreja, não, mas assim, Deus deu essa oportunidade para a gente crescer. Sim. E isso é crescimento. Sabe, existe uma agência missionária digital, sabia disso? Chama CV Outreach, que está no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E eu tenho amizade com esse pessoal, inclusive na pandemia que aconteceu tudo isso. Né? A CV Outreach já estão há muitos anos trabalhando com o evangelismo no mundo digital. Né? Mas agora explodiu. Para vocês terem ideia, nesse mês de julho, sei lá, junho, julho, alguma coisa assim, as estratégias de evangelismo através de vídeos de mensagem sobre depressão, ansiedade, né? As mensagens deles, da CV Outreach, alcançou 1 bilhão de pessoas. Glória a Deus. 1 bilhão de pessoas. Eu sou parceiro da CV Outreach, a IP de Cascavel é parceira. Então, tem pessoas que entram, escreve depressão, cara, suicídio. E lá no Google aparece, então, na busca... Eita, voltou. Um vídeo de suicídio, né?
E é fazendo uma mensagem, e ali eles falam assim, você que precisa de ajuda, aí a pessoa tem um canal para ela contactar, a CV Outreach pega, ela vê o DDD, DDD é perto do Paraná, do oeste do Paraná, aí eles mandam para mim, para que eu contacte a pessoa. Olha Essa só. semana mesmo eu conversei com uma pessoa que tentou suicídio, mas ela assistiu um vídeo da CV Outreach, ela entrou em contato, a CV Outreach encaminhou para mim, essa pessoa é de Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu é perto aqui, uns 200 quilômetros, mas eu tenho amigos em Foz que são pastores, então eu conectei com esses amigos, ou seja, pessoas estão sendo alcançadas assim de rodo através da internet, mas a igreja estava Glória a fechada a Deus. isso. A igreja estava dormindo para isso, porque a sua comunidade local estava bem. E agora nós estamos vendo assim Deus acelerando a igreja, né, para que a gente seja relevante não só, né, para a nossa comunidade, né, para os nossos 100, para os nossos 200, 300, mas para o mundo inteiro. É Então, verdade. assim, a gente tem visto hoje Deus levantando. Eu tenho um amigo da InChurch. A InChurch é a maior empresa na América Latina de aplicativos para Sim, sim, igrejas, sim. né, de sistema para igreja. Eu tenho um amigo que trabalha na InChurch, mas ele tem uma agência missionária digital chamada Plug. E ele se considera, ele se nomeia missionário digital. E por que Que não, né? legal, né? Missionário digital, porque uma postagem dele, né, com as tags corretas, com o SEO que o Google entenda, com toda a estratégia de SEO, vai alcançar mais vida do que a gente. Pois é, pois é. Então, é um cara especializado, por quê? Porque essa geração está conectada. E se a igreja não se conecta, a igreja perde. Né? Verdade. Graças a Deus por essa pandemia. Graças a Deus, eu também falo isso. Eu também falo isso. Apesar dos pesares, foi muito mais positiva, né? Com certeza. Verdade. É aquela história que o Billy Graham, não, que o Rick Warren disse, né? Ele teve um caso na família dele de um filho que se suicidou. E ele conta que foi muito difícil para ele, que ele foi muito criticado, né? Filho de pastor se matar, tal, e o filho tinha problemas mentais. E eles sofreram muito no início. Depois ele e a sua esposa desenvolveram ou criaram um ministério para trabalhar com pais que lidam com filhos de problemas mentais. E ele fala naquela ocasião que no momento da dor você pode fazer duas coisas: ou sofrer com ela e se render a ela, ou canalizar essa dor e criar um ministério. Então, eu creio que é uma oportunidade única que Deus está dando para a nossa geração, para quem faz parte da igreja nesse tempo, de aproveitarmos essas oportunidades, de propagarmos o evangelho e que alcance pessoas, né? Às vezes a gente fica pensando, alcançar pessoas da nossa cidade. Não, nós podemos alcançar pessoas de outra cidade, de outros lugares, mesmo que não venham à nossa igreja. O importante é que o reino de Deus cresça, né? É óbvio que a gente gostaria que tivesse no nosso templo, na nossa igreja, mas o reino é maior que isso. Sim. Isso é verdade. E falando sobre crescimento, sobre aproveitar oportunidades, né, nessa crise, né? Eu falei do John Maxwell, né? Sim. John Maxwell é pastor, John Maxwell é um homem, é o cara mais influente no mundo em termos de liderança. Sim, verdade. Né? E o John Maxwell, ele desenvolveu uma estratégia, porque ele dá treinamentos, né, para empresários, para políticos, para pessoas de alto escalão em todas as nações. Imagina, todas as nações do mundo, né? Ele treinou pessoas ali. E ele desenvolveu um treinamento um treinamento transformacional que traz princípios da palavra e daí, com o tempo, vai levando a anunciar o evangelho. Mas é bem estratégico e o John Maxwell ele criou isso e ele deu na mão da igreja. Então, assim, aqui em Cascavel, nós, inclusive, ontem nós tivemos um treinamento de implantação aqui, né? E nós vamos implantar, né, essa estratégia que tem alcançado muitas vidas. São treinamentos em pequenos grupos, muito legais mesmo, muito legal.
primeiro funciona para a gente, né? Para transformar a nossa vida, né? Porque eu penso o seguinte, Júnior, não sei se você concorda comigo, Sim, mas existem o mesmo tanto de gente que tá dentro da igreja, tem um tanto de gente que já foi de igreja e se desviou, se sim, decepcionou, né? Saiu ferido, machucado, né? verdade. Então, assim, qual que é o erro, né? É muito fácil a gente falar que as pessoas, não, essa pessoa não conheceu Jesus, não, porque senão não teria nem saído da igreja. Mas às vezes a gente não sabe a história, né? A história Verdade. do abuso de liderança, né? Tem muitos líderes abusando, dando um abuso moral e emocional na pessoa, e a pessoa sai totalmente machucada da igreja, decepcionada, e a gente fala assim, nunca esteve firme com Jesus, né? Sendo que eu creio que boa parte nós temos que assumir essa culpa como igreja, Sim, sim, de sim. ter, de não ter cuidado, né? E assim, o que, que é isso, né? É que a igreja, mesmo que a gente se converta, a gente vai ter que mudar o nosso caráter, a gente vai ter que ser tratado no nosso comportamento, no nosso relacionamento, né? A conversão, né? A salvação, ela é a gente liga na tomada, né? Mas a conversão, ela é processual. Então, assim, a pessoa entrega a vida para Jesus, ela recebe a salvação, mas ela precisa se converter, né? De tudo aquilo que está fora dos caminhos do Senhor. Então, às vezes a gente bate muito firme na salvação, a gente quer salvação, a gente quer ver a pessoa ir para o apelo, a gente quer ver a pessoa ir para a igreja, mas a gente esquece de que tem que haver transformação. Então, essa estratégia é muito legal, né? Porque Sim. ela vai primeiro mexer com a transformação do nosso caráter, transformação da nossa vida, né? Então, eu costumo dizer que a gente tem que ser transformado. Falhou. Opa, deu uma cortada aqui. Voltou. Né? A gente tem que ser transformado para levar a transformação. Verdade. A gente quer muitas vezes levar a transformação sem antes, só porque a gente está na igreja, só porque a gente crê em Jesus, né? Mas a gente precisa também de transformação. Verdade. Então, assim, nós estamos implantando essa estratégia. E sabe que essa estratégia, ela cresceu gigantescamente durante a pandemia. É, é, Foi feito aqui no Brasil, começou aqui no Brasil, está em 96 nações, mas começou aqui no Brasil a estratégia na implantação online, né? Online. Então Olha nós estamos só. começando online aqui. Né? Por quê? Porque ninguém quer receber gente em casa, né? Ainda. Então a gente está começando online. Então muitas pessoas elas vão ser conectadas, né? Mas de maneira online. Então a gente não pode parar, a gente não pode se render ou entrar na nossa zona de conforto como igreja. Nós precisamos agir. Né? E uma das nossas ações aqui em Cascavel, na IPI de Cascavel, nós estamos treinando líderes, nós treinamos ontem, sei lá, 40, 50 pessoas para a gente fazer essa implantação, porque nós vamos alcançar vidas de maneira online. Eu fiquei pensando nisso, Wagner. Tá me ouvindo? Tô. A Cláudia comentou aqui que ela começou um curso de. Ela disse aqui que não há maturidade espiritual sem uma vida emocional saudável. Na realidade, existem muita gente espiritualmente bem, mas emocionalmente não está legal. Então, isso interfere em toda a vida. E eu me lembrei de uma frase, você falando sobre isso. É uma espiritualidade emocionalmente saudável. Nós precisamos disso. E eu me lembrei de uma frase de John Wesley que ele diz assim: na conversão Deus tira o homem do mundo e na santificação Deus tira o mundo do homem. E eu também penso que o nascer de novo é um instante. Mas Deus não chamou a gente só para nascer de novo, né? Senão a gente aceitaria Jesus, receberia Jesus como Senhor da nossa vida e morreria, tá Sim. bom. Mas Deus tem um propósito através de nós agora. E esse chama-se santificação. É um crescimento. É a mudança de caráter, como você disse. É a transformação da vida. É a transformação das emoções, dos valores. É um processo de limpeza daqueles valores que tínhamos Sim. para um novo homem, né? É um lavar regenerador do Espírito Santo. Nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, né? Isso. Isso é verdade. Paulo mesmo, ele fala para a igreja, né? Para despedir do velho homem. Então, mas peraí, Isso, está falando para a igreja, para os para a crentes. igreja. Por quê? Porque realmente, né?
a gente se converte, a gente entrega a vida para Jesus, nosso espírito tá filé, né? Mas assim, ainda assim nós precisamos ser transformados, né? E a Bíblia fala, né, em Coríntios, de glória em glória, né? Então, assim, Verdade. é processual, é passo a passo, é uma coisa aqui, outra coisa ali, né? Tem muita gente que até tem liderança, né, religiosa e espiritual, mas ainda tem que ser tratado no casamento, tem que ser tratado no relacionamento com o pai, né? Verdade. São bênçãos espirituais, conhecedores da palavra, grandes pregadores, né? Canta muito bem, mas ainda tem que ser tratado, né? E tá aí o ponto chave daquilo que nós estamos muitas vezes esquecendo como igreja, né? De tratar o integral, né? Até a questão física, né? Até a Sim, questão sim, sim. física, né? Esses dias tinha um irmão ali, né? Que uma ovelha nova aí, um jovem, que estava pesando, sei lá, 170 quilos. Eu falei, cara, você tem que dar um jeito na tua vida. Você está morrendo. 170 quilos, você está morrendo, cara. Você vai fazer, né? Já começou aí, faz 2 meses, já perdeu. Ele tem um tratamento, né? Um regime, acompanhamento e tal. Já perdeu 15 quilos, né? Falta mais Olha uns que benção. 50 só. Falta mais Mas uns já 50, começou, mas né? assim, a gente tem que olhar para isso como necessário, né? É importante, né? Se eu tô gordinho, eu preciso, né? Não tem nada contra, eu também tô gordinho, tô muito acima do peso aqui, mas eu preciso dar conta disso, porque é templo do Espírito também, né? A gente tem que ver Exatamente. Nós vamos prestar conta disso. essa visão integral, né? Daquilo que nós somos no Senhor, né? Eu penso o seguinte, né? Que Deus tem os seus planos, seus projetos para nós, mas nós podemos tanto encurtá-los, né? Com o nosso descuido, Verdade. quanto viver o integral, né? Então, faz parte da nossa vida, né? Da nossa história. Quem tem a perder com isso, Wagner, se a gente não se expor na vontade de Deus, não estar na vontade de Deus, só nós temos a perder. Deus não vai perder com isso, né? É, Se nós, por exemplo, se você e eu ficássemos na zona de conforto, quem perderia seríamos nós. Porque a obra de Deus ia aham, prosseguir, a vontade de Deus seria cumprida, o propósito de Deus seria cumprido, nós que seríamos os perdedores. Nós é quem precisamos de Deus. E Deus é normalmente usa verdade. homens e mulheres, né? Deus não usa. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas ele não, eu quero usar pessoas. Sempre assim. Então você que nos assiste, Isso é querido, verdade. Deus pode usar você que nos assiste aí. Como Deus tem usado as nossas vidas, Deus pode usar você. Deus usa as pessoas mais improváveis. Não são aquelas que todo mundo espera que fossem, mas aquelas pessoas que às vezes que nem imaginaria que fosse usado. É essas que Deus usa, aquelas que reconhecem. Eu estava falando sobre a ceia, Wagner, no domingo, e a Bíblia diz lá que tem que examinar-se a si mesmo e ver se é digno de tomar do cálice, né? Quem são os dignos? Dignos, aqueles que reconhecem que são indignos. Sim, Então é isso que verdade. depende de Uau. Deus. Ô Sim. Wagner, o tempo nosso, eu queria falar para você umas 3 horas, 4 horas seguidas aqui, mas eu queria que você compartilhasse uma palavra agora que Deus colocou no seu coração, para as pessoas que estão nos vendo Aham, agora, que Deus tem falado fundo ao sim. seu coração nesse tempo. Ok. Eu já ia pedir para falar, né? Isso. Eu queria, na verdade, assim, diante de todo o assunto que nós falamos, eu creio que agora cabe bem, né, quando a gente fala sobre o Evangelho, né? Esse é um tempo oportuno de nós crescermos na graça, no Evangelho de Deus, de nós conectarmos vidas ao Evangelho, de nós falarmos do Evangelho, sabe? Uma coisa que Deus mexeu muito comigo nessa transição vindo para Cascavel sobre uma visão ampla acerca do Evangelho fora das quatro paredes. A gente é Sim. muito igreja, a gente é muito templo, a gente prega muito no templo, a gente gosta disso, né? Mas Deus mexeu muito com o meu coração. E uma das coisas que eu entendi, Júnior, e vocês que estão assistindo, é o seguinte: a palavra do Senhor fala sobre para pregar o evangelho a toda criatura,
né? A palavra do Senhor diz para fazer discípulos a todas as nações. Uma das coisas que eu tenho aprendido é o seguinte, né? A gente entende sobre o evangelho da salvação, mas muitas vezes nós esquecemos que Jesus pregava o evangelho do reino. Sim. Qual que é a diferença disso? Para quem Jesus falou sobre salvação? Jesus falou para Nicodemos no particular, mas de modo público, Jesus falava sobre o evangelho do reino. E o que é o evangelho do reino? É um evangelho que visa a transformação. A salvação, ela se torna um resultado, tá? Mas a transformação, você é uma pessoa que vai gerar transformação na vida de alguém, e através dessa transformação a pessoa fala, eu quero esse Jesus, certo? Mas o que nós temos entendido? Nós temos pregado muito salvação, né? No sentido de alvo. O alvo é salvação, tudo é salvação, a pessoa tem que ser salva, a pessoa entrega a vida para Jesus, a pessoa vai no apelo e depois disso acabou. Quando a gente foca o evangelho apenas como um evangelho de salvação, a gente só leva a pessoa à salvação. A gente só luta para que a pessoa confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. E nisso a gente tem visto que as pessoas estão vindo, mas as pessoas não permanecem. Verdade. Ou as pessoas até permanecem na religião, mas deixam de viver o reino de Deus. Né? Então, nesse tempo que eu estou aqui em Cascavel, Deus tem falado muito sobre a questão do evangelho do reino, que tem a ver com transformação de realidades, certo? Transformação, como que nós vamos discipular nações, né? Fazer discípulos de todas as nações, trazendo transformação nas esferas da sociedade. Então, mais do que você trazer pessoa para a igreja, mais do que você falar que Jesus salva, e eu acho isso incrível, maravilhoso, importantíssimo, falar sobre a salvação, mas a salvação, ela é a porta de entrada para uma grande festa. Verdade. Né? Eu creio que nós podemos pensar na salvação como o maior milagre da face da terra, porém, ele é um milagre onde você te coloca dentro do reino de Deus. Né? Ou seja, imagina que o reino de Deus fosse a Disney, né? A gente falou, tá amarrada, né? Do diabo, né? Não, mas imagina que fosse uma Disney gospel, né? Uma Disney crente ali, né? Então você tá do lado de fora, você chegou lá, olhou aquele negócio, assim, uau! O que você tem que fazer? Você tem que passar pela portaria, né? O check-in, a roleta, pagar o ingresso. E a salvação é justamente essa porta de entrada. Né? O que acontece é que nós falamos assim, chega até a porta de entrada, gente, mas fica aí. Não viva, não entra, só fica até aqui. Então, nós temos levado as pessoas até a entrada, mas não temos feito as pessoas desfrutarem de tudo que está lá dentro. É verdade. Então, a salvação é indispensável, inegociável, fantástica, maravilhosa, mas ela vai adentrar a pessoa para Ela é um ingresso. Um novo mundo. É o ingresso numa nova vida. Então, assim, o que nós temos falado sobre o Evangelho da Salvação, mas nós temos esquecido que o Evangelho do Reino, ele tem a salvação como porta de entrada, mas tem a transformação de vida. Então, se nós olharmos para Jesus, a caminhada de Jesus, a vida de Jesus, ele pregou o reino de Deus. Ele sempre falava, o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo, o reino de Deus é como se fosse uma pessoa que vai lá e compra isso. Né? O reino de Deus é o tamanho, é como um grão de mostarda. Ou seja, Jesus, em todo momento, ele falava sobre o reino de Deus. Porque ele vem, né, o Sermão do Monte não fala sobre salvação, né, ou diretamente, mas fala sobre o evangelho do reino, fala sobre bem-aventurados aqueles que, né, deles são o reino dos céus. Ou seja, Jesus sempre enfatiza o reino de Deus. E ele senta com prostitutas, senta com marginais, com desprezadas pela religião, né? Pessoas desprezadas pela religião. Para quê? Porque ele está pregando o evangelho do reino, que é a transformação de vida, né? Então, o que eu quero deixar para vocês, queridos, né, é que o reino, que nós somos proclamadores do reino de Deus. Você sabe o que significa eclésia?
né? A gente sempre vai falar assim, né? Chamado para fora, né? Eclésia é igreja, eclésia é chamado para fora. Mas eu descobri algo assim que Sim. mudou a minha vida. Eclésia, na verdade, né? Ao pé da letra, né? É chamado e fora, né? Então a gente pode usar eclésia, nós somos chamados para fora, tal. Mas olha só que incrível isso aqui. A palavra eclésia, ele era uma expressão falada para usada pelos romanos para uma reunião de discussão política, né, agentes para a transformação da cidade. Então, Jesus ele fala sobre, ele usa a palavra eclésia, mas era um termo político. Então, como se fosse assim, congresso, né, congresso de Brasília. Então, Jesus chega para nós e fala assim, olha, sobre esta pedra eu vou edificar o meu congresso nacional. Entendeu? Então Jesus, ele usa esse termo político para falar assim, vocês serão as pessoas que vão fazer transformação, agentes de transformação na cidade. Amém. Então isso vai muito além de você ir para a igreja no domingo, né? Ser alimentado, isso é bênção, isso é muito importante. A igreja, como instituição, ele é o ponto de partida, é o nosso centro de treinamento, é o nosso momento de fortalecimento, mas porque nós temos uma missão para fora. Nós precisamos pregar o evangelho do reino. Então, se você é empresário, você é dono de loja, você tem uma missão nessa empresa, nessa loja. Se você é um universitário, você tem uma missão dentro da universidade. Se você é professor, você tem uma missão como educador. Você vai pregar o evangelho do reino. E o evangelho do reino não é vamos para a minha igreja. É transformação. Transformação de vidas. Né? Então eu quero deixar isso para o coração de vocês, amados. Deus tem uma missão para você, independentemente de talento, de habilidades. Deus te chamou, Deus te salvou, não para que a gente entrasse pela porta da salvação e ficasse sentado no banco da igreja, mas para que a partir disso nós nos tornássemos agentes de transformação, embaixadores do reino de Deus. Amém. No céu não tem banco, né, Vag? Não. Nós temos que estar trabalhando aqui. Se a gente não gosta de trabalhar no reino de Deus, de adorar a Deus aqui, não estamos preparados para ir para o céu ainda. Eu fiquei pensando, né? Eu me lembrei de uma frase que o batismo não é certificado de conclusão, é matrícula só, né? Isso é verdade. Então quando você é salvo, querido, minha querida, você está se matriculando no reino dos Deus, mas você tem todo um processo de vida e você precisa adentrar nessa vida para conhecer aquela vida em abundância que Jesus tanto falava. Eu me lembrei, porque tem muito cristão que é salvo, mas eu costumo dizer que é o crente 4S, né? Salvo, sentado, sossegado e satisfeito. De repente tem uns 5S, 6S, do jeito que estão o celular, vai ter os nomes também, né? Então a pessoa fica acomodada e Deus quer, para você experimentar essa vida nova, exercitar a sua fé, você precisa de desafios, de sair das zonas de conforto. Como o Wagner fez, como Deus fez com ele, como fez comigo, a gente não gosta muitas vezes porque a gente está acomodado, mas Deus não quer ninguém acomodado, né? Olha o que aconteceu na pandemia, né? Deus não quer ninguém acomodado. Deus sempre usa pessoas que estão se dispondo nas mãos dele. E não há ninguém que Deus não possa usar, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Se Deus perguntasse para você que nos assiste, que queres que eu te faça? O que você pediria? Ou então se Deus falasse, faça-se conforme a vossa fé. Como está a sua fé? Então é hora da gente pensar. O Wagner contou tantas experiências, ele poderia contar tantas experiências pessoais dele também. O tempo é muito escasso para a gente falar tudo isso, mas eu quero que você pense a respeito da sua vida e o que você tem feito para contribuir para o reino de Deus, na sua ação. O Wagner também nos disse que nós podemos ser missionários de Deus onde nós estivermos, não é só na igreja, no trabalho, na empresa, na escola, na faculdade, no colégio, nos negócios. O lugar que Deus plantou você é onde Ele quer usar você. Que Deus nos ajude, Wagner,
a fazer a nossa parte como pastores, como líderes, né? Um desafio muito grande. Eu sempre digo para os irmãos da igreja, quando eu consigo, né, pelas redes sociais ou pelas plataformas, porque pessoalmente está difícil Uhum. ainda, eu digo que eu nunca trabalhei tanto quanto agora como pastor. Conseguiu me ouvir? É, consegui. Então, é uma Mas época é em que a gente verdade. trabalha demais. Eu particularmente, nós fomos tirados da zona de conforto nesse sentido de transmissão, de vídeo, né? No começo foi tudo muito amador, agora está melhorando um pouco, mas nós fomos desafiados por Deus a sermos igreja de uma forma diferente que a gente não estava acostumado. Mas louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Uhum. Que Deus abençoe a sua vida, Wagner. Que Deus abençoe a sua casa. Eu queria falar há muito tempo, mas nós vamos Amém. conversar depois em particular a respeito de todo esse movimento aí. E que Deus abençoe sua esposa, seu filho. E eu queria que você fizesse uma oração para a gente terminar esse tempo, para as pessoas que estão nos vendo aí, que seja um tempo que Deus abençoe a vida de cada uma dessas pessoas. Amém. Obrigado, gente, por tudo. Vamos orar, né? Senhor, nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio que temos de estar juntos, conectados no Senhor, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, a tua igreja foi fortalecida, apesar das dificuldades, desafios, problemas. Sabemos que o Senhor usa todas essas circunstâncias Amém. para cooperar conosco e nós temos, no passar das réguas, nós temos visto uma igreja mais madura, uma igreja mais forte, uma igreja menos dependente das programações e mais dependente da tua presença. E eu peço para que o Senhor continue fortalecendo as famílias que estão em crises, as Amém. famílias que estão Amém. passando por dificuldades. No nome de Jesus, estenda as suas mãos, Senhor. Eu peço, Pai, que a tua bênção esteja sobre a igreja, a IPI de Jandaia, a IPI de Mandaguari, Senhor. Pedimos a tua bênção, pedimos o teu toque, a tua glória, Senhor, se manifestando, a igreja crescendo, avançando para a honra e glória do teu nome. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, pedimos para que o Senhor nos impulsione para um novo nível, Senhor, para um novo passo, para um Amém. novo modo e um novo tempo. Senhor, nós assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Wagner, muito precioso esse tempo. Obrigado porque você nos deu esse tempo. Eu sempre falo isso para as pessoas quando tenho oportunidade. Você deu uma parte da sua vida para estar conosco, né? Porque o nosso tempo é a nossa vida. Esses minutos que você separou para nós são muito especiais. O melhor presente que você poderia dar para cada um de nós é o seu tempo. E eu te Amém. agradeço pela sua vida. Que Deus continue abençoando, usando você poderosamente. Eu espero que você esteja conosco também, se Deus quiser, mais à frente. E que Deus abençoe a sua casa, a igreja daí, que nós retornemos muito mais fortes e bem diferentes de quando nós estávamos antes da pandemia. Que Deus abençoe essa casa em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu, Júnior? Obrigado por tudo. E conta com a gente aí. Tamo junto aí para crescer juntos. Fiquem com Deus. Abraço, querido. Deus abençoe. Tchau, tchau.